Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7. We'll have Pastor Rom read verses 11 through 16. E o pastor Rômulo vai ler dos versículos 11 até o versículo 16. Lucas, capítulo 7, versos 11 a 16. A palavra de Deus diz: e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. You'll notice in these verses Você observou nesses versículos, that after the Lord Jesus performed this miracle, depois que Jesus Cristo realizou este milagre, in verse number 16, no versículo the 16, people made a statement. as pessoas fizeram a seguinte declaração: They said, God hath visited his people. Deus tem visitado o seu povo. And I want us to think about that statement. E eu quero que pensemos sobre esta verdade, Because when God visited his people, porque quando Deus visita o seu povo, great things happen. grandes coisas acontecem. And I want us to focus on this E morning. eu gostaria que nós focássemos nisto nesta manhã. When we talk about God visiting, Quando nós falamos sobre a visita de Deus, we're talking about him displaying his power, nós estamos, na verdade, falando sobre a manifestação do seu poder, doing what only he can do. fazendo somente o que ele pode fazer. And as we think about this, E conforme nós pensamos sobre isso, we need God to visit us again, nós precisamos que Deus nos visite novamente, to show his power in our lives. que ele demonstre o seu poder em nossas vidas. If I ask you today, Se eu lhe perguntasse nesta manhã, what is the greatest need in our homes? qual é a maior necessidade dentro dos nossos lares? What's the greatest need in our churches? Qual é a maior necessidade dentro de nossas igrejas? In our countries? E no nosso país? And in our world? E no nosso mundo? I wonder what your answer would be. Eu imagino qual que seria a sua resposta, I'm telling you what the answer is. mas eu vou lhe dar a resposta. It's found in this statement. Nós encontramos neste texto. Our greatest need A nossa maior necessidade is for God to visit his é people, para que Deus visite novamente o seu povo, for God to display his power, para que Deus manifeste o seu poder, to do what only he can do. para fazer somente o que ele pode fazer. And in this chapter, Neste capítulo, we see it's evident when God visits his people. nós vemos a evidência quando Deus visita o seu povo. As a matter of fact, I see four major things that happened Na verdade, eu vejo aqui 4 coisas importantes que acontecem in this chapter when God visited his people. neste capítulo quando Deus visita o seu povo. And oh, we need these same things to happen E nós today. precisamos que essas mesmas coisas aconteçam conosco hoje em dia. But these things will only happen Mas essas coisas só acontecem if God visits his se people. Deus visita o povo dele. What are these things? E quais são essas coisas? What is it that God did O que Deus fez that caused these people que fez com que essas to pessoas say only God could do that? dissessem que somente Deus poderia ter feito aquilo? Let's look at these four things together. Vamos ver essas 4 coisas juntos. Number one,
Em primeiro lugar, when God visited his people, quando Deus visita o povo dele, a need was met. necessidades são supridas. This is found in verses 1 through 10. E isso nós encontramos dos versos 1 a 10. You don't need to read that, Nós não precisamos ler esse texto agora, but I'll explain those mas eu vou verses. explicá-los para você. In these verses, Nesses versículos, this centurion had a sick servant. o centurião ele tinha um servo que estava enfermo, This servant was very near to him, e este servo era alguém bem próximo dele, but he was now sick mas o servo estava agora enfermo and he was ready to die. e prestes a morrer. This centurion sent Jewish elders to see Jesus. Então o centurião pediu que alguns anciãos judeus fossem falar com Jesus And begged Jesus to come. e clamasse para que Jesus viesse. I'm glad in verse number 10 E eu estou feliz que no versículo 10 that the Lord responded que Jesus respondeu aquele pedido and he met the need of this e centurion. ele supriu a necessidade daquele centurião. This centurion knew something. O centurião sabia de uma coisa. He knew that this sick servant Ele sabia que o seu servo enfermo could only be healed by God. podia ser curado apenas por Deus. So he sent for Jesus, Por isso ele mandou buscar Jesus, who is God. que é Deus. And when the Lord E responded, quando o Senhor respondeu, he met this need. a necessidade foi suprida. I wonder what your need is this Eu morning. fico imaginando qual seria a sua necessidade nesta manhã. It may be a financial need. Talvez seja uma necessidade financeira. It may be a physical need. Talvez seja uma necessidade física. It may be a spiritual need. Talvez seja uma necessidade espiritual. I don't know what your need Eu não is, sei qual é a sua necessidade, but I know when God visits mas eu sei que se Deus visitá-lo, that he can meet that need. Ele pode suprir essa necessidade. Philippians 4:19 Filipenses 4:19 says, "My God shall supply all of your needs diz que meu Deus pode suprir todas as suas necessidades, according to his riches and glory by de acordo Christ com Jesus." as suas riquezas em glória. Number 1, Em primeiro lugar, I don't know what your need eu não is, sei qual é a sua necessidade, but we see in this chapter mas nós vemos neste capítulo that when God que visits, quando Deus visita, when he shows his power, quando Ele manifesta o seu poder, he meets needs, Ele supre and he necessidades. wants to meet yours. E Ele quer suprir as suas necessidades. Number 2, Em segundo lugar, when God visited his people, quando Deus visita o povo dele, a family was restored or put back together. uma família pode ser restaurada. In verses 11 through 15, we see this. Dos versos 11 a 16, nós vimos isso. But if you'll notice closely in verse 12, Mas se você prestar bastante atenção no versículo 12, here is a woman who is a widow. uma mulher que já era viúva, She has already lost her husband to ela death. já havia perdido o seu marido, And the only thing remaining from her marriage e a única coisa que ficou daquele casamento, are her memories as memórias dela and a son. e este filho. And now death reaches out and takes her son. E agora a morte também alcança o filho dela. She has now lost the one who cared for her, Agora ela perdeu o único que cuidava dela, the one who looked after her. alguém que olhava para ela. I have 4 children. Eu tenho 4 crianças. I cannot imagine losing one to death. Eu não posso sequer imaginar perdendo um deles para a morte. She has no one left, Ela não tinha ninguém mais, nowhere to turn. ninguém para pedir ajuda. Her family's been torn A apart. família dela havia sido separada. And now the funeral is taking place. E agora ela está no funeral. The mother's up front. A mãe está na frente. No doubt she's brokenhearted. Ela estava, sem dúvida, quebrada. And she's feeling all alone. E ela se sentindo sozinha. But then something happened. Mas alguma coisa aconteceu. God visited that funeral. Deus visitou aquele funeral. Jesus came to that funeral. Jesus veio àquele funeral. He put his hand upon the casket Ele colocou a sua mão sobre o caixão. and he spoke to that dead boy's E body. ele falou com aquele corpo do jovem que estava morto. And he who was dead E aquele que estava morto came back to life. ressuscitou. He gave them everything they needed Ele deu tudo que aquelas pessoas precisavam to go home with joy in their hearts. para voltar para suas casas com alegria no coração. I wonder today, E eu me pergunto nesta manhã, are you from a family that's been torn apart? você também vem de uma família que está separada? And it seems that death has set in E parece que a morte já tomou conta daquela família? and the funeral is in progress. E que o funeral está em progressão? In other words, does it feel like there's no hope? E você se sente como que não há mais esperança?
I'm dealing with a marriage right now Eu mesmo estou lidando com um casamento neste momento. in our church Na nossa igreja, that seems like there's no hope. parece que não há esperança. But I'm telling you something. Mas eu estou lhe dizendo algo. When God visits, Quando Deus visita shows His e power, manifesta o seu poder and manifests His presence, e manifesta a sua presença, He can take broken Ele families pode pegar famílias and quebrantadas put them back e together. colocá-las juntas. In a time of family destruction, No momento de destruição familiar, we need God to visit. nós precisamos da visita de Deus. Families are falling apart all over. Famílias estão sendo destruídas por todas as partes do mundo. God is the answer to this. E Deus é a resposta para este problema. In ministry, No ministério, we deal often with homes nós that are broken. estamos lidando sempre com famílias que estão se separando. And what these homes need E o que essas famílias realmente precisam is the power of God. é do poder de Deus. Number one, Primeiro, when God visits, quando Deus visita, He meets needs. Ele supre necessidades. Number two, Número when 2, God visits, quando Deus visita, He restores families. Ele restaura famílias. Number three, Número we 3, see when God visits, nós vemos aqui quando Deus visita o seu povo, a doubt was settled. uma dúvida é resolvida. We see this in verses 19 to 23. Nós vemos isso dos versos 19 a 23. Again, I'm not going to read this out Nós loud, não vamos ler isso no momento, but I will explain these verses. mas eu vou explicar estes versículos. John the Baptist was a godly man. João Batista era um homem de Deus. He loved the Lord very much. Ele amava o Senhor. He had great faith in Ele Jesus tinha Christ. muita fé no Senhor Jesus Cristo. And when we come to this chapter, Mas quando nós chegamos nesta passagem, John the Baptist has already said João Batista já havia dito concerning the Lord Jesus a Christ. respeito do Senhor Jesus Cristo. He's already said, Ele já tinha dito: behold the Lamb of God. Eis o Cordeiro de Deus. This tells us that he knew Jesus. Isso mostra que ele já conhecia Jesus. He believed in Jesus. Ele acreditava em Jesus. He knew Jesus as God. Ele conhecia Jesus como Deus. But according to Matthew chapter 11, De acordo com Mateus capítulo 11, at this time, neste momento, John is sitting in prison. João estava aprisionado. Things are not going well for him. As coisas não estavam indo bem para ele. And even though he already knows who Jesus E is, mesmo sabendo quem Jesus Cristo é, even though he's put his faith in Jesus mesmo Christ, depois de ter colocado a sua fé em Jesus Cristo, at this moment he's questioning. neste momento ele estava fazendo perguntas em At dúvidas. this moment he's doubting. Agora ele estava duvidando. I wonder, have you ever been there? Você já passou por isso também? I have. Eu já. And I'd say you have. E eu diria que você já passou por isso também. Have you ever doubted? Você já duvidou? Have you ever questioned the Você já Lord? perguntou se realmente Deus estava ali? You know, the interesting thing here Sabe algo interessante? is when he sent a question to Jesus, Quando ele mandou uma pergunta para Jesus, the Lord did not reprimand him. Jesus não o repreendeu, He simply gave him the answer. ele simplesmente deu a resposta. Because when God visits, Porque quando Deus visita, questions are answered, perguntas são respondidas, doubts are settled, dúvidas são resolvidas our faith is strengthened. e a nossa fé é fortalecida. I wonder, are you questioning God? E eu estou perguntando se você está duvidando de Deus nesta manhã. You have a doubt in your mind. Você tem dúvidas na sua mente? Ask God to visit you. Peça para Deus visitá-lo. Show him to manifest himself to you. Peça para Deus se manifestar a você. Because when he visits you, Porque quando ele visitá-lo, he settles your doubt. ele vai resolver as suas This dúvidas. is the third thing. Esta é a terceira lição. Then there's a fourth thing. Mas em quarto lugar, This is found in verses 36 to 50. nós encontramos dos versos 36 a 50. Again, we will not read those verses, Nós não precisamos ler esta passagem, but let me explain them. mas vou explicá-la para você. Jesus is in a Pharisee's house, Jesus estava na casa de um fariseu and a woman that the Bible calls a sinner e uma mulher que a Bíblia chama de pecadora came into that house veio para aquela casa knowing that Jesus was there. sabendo que Jesus estava lá. And she took an alabaster box of ointment E ela
pegou um vidro de óleo and she broke it. e ela o quebrou And she anointed his feet. e ela ungiu os pés de Jesus com aquele óleo And she was crying tears. e ela estava derramando lágrimas And her tears fell on his feet. e as lágrimas dela caíram sobre os pés de Jesus And she took her hair e ela usou o seu próprio cabelo and she began to dry his feet. para enxugar os pés de Jesus. When she was doing E this, enquanto ela estava fazendo isso, she was recognizing her sin. ela estava reconhecendo os seus pecados. She was repenting of her sin. Ela estava se arrependendo dos She pecados. was coming to Jesus for forgiveness. Ela estava se aproximando de Jesus em busca de perdão. And it's interesting in verse 48 E é muito interessante observar no versículo 48 that Jesus looked at her que Jesus olhou para ela and he said e this. ele disse isto: He said, "Thy sins are forgiven os thee." teus pecados te são perdoados. The word forgiven here, A palavra perdoados aqui it means they're sent away. significa que os pecados foram mandados embora. It means they are erased. Eles foram apagados. May I say this to you? Posso lhe dizer isto nesta manhã? Only God Só Deus can tell us that. pode dizer algo assim. No man can tell us that, Nenhum homem pode nos dizer algo assim, but God can. mas Deus pode. I'm telling you E today eu estou lhe dizendo nesta that manhã, when God visited, quando Deus visita, He forgave this woman's sin. quando Ele a visitou, Ele perdoou os pecados daquela And mulher. if you're here today, E se você está aqui nesta manhã, but your sins have never been forgiven, mas os seus pecados jamais foram perdoados, you've never asked Jesus into your porque heart, você nunca convidou Jesus para habitar o seu I coração, promise you something. eu lhe prometo algo. If you will come to Se Jesus, você vier para Jesus, He will forgive your Ele sins. vai perdoar os seus pecados. I'm not much, Eu sei que eu não sou muita but coisa, I know I'm forgiven. mas eu sei que eu já fui I perdoado. want to tell you a story. Vou lhe contar uma história. Many years ago, Muitos anos atrás, a father and his daughter um pai e uma filha were walking through a Canadian prairie, estavam caminhando por uma mata canadense and in the distance, e bem à distância they saw a prairie fire, eles viram uma queimada and they realized they could not get away from it. e eles perceberam que não conseguiriam fugir daquela The queimada. father knew there was only one way, O pai sabia então que havia apenas uma chance. and that was to begin a fire right where they were. Ele tinha que começar uma fogueira exatamente onde eles estavam. So he burnt a large patch of grass, Então ele colocou fogo num pedaço de grama. and then he and his daughter E ele e a filha, stood where the fire had already burned. eles ficaram exatamente onde o fogo já tinha And passado. when the fire got close, E quando o outro incêndio se aproximou deles, because they were standing where the fire had already been, porque eles estavam exatamente onde já havia sido queimado, the fire would never reach them. aquele incêndio não chegou próximo The deles. girl was terrified, A criança, a filha, estava amedrontada, but her father said this, mas o pai disse para ela: said the flames cannot get to us as chamas não podem nos atingir, because we are standing where the fire has already been. porque nós estamos em pé onde as chamas já passaram. Here's the point. Então, esta é a lição. When Jesus died on the cross, Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, the wrath of God fell on him. a ira de Deus caiu sobre Jesus. He was dying for our sin. Ele estava morrendo pelos nossos pecados. But if you trust Jesus Christ, E se você confiar em Jesus Cristo, He puts you in Him, Ele o coloca parte, Ele faz de você parte dele. and the wrath of God E então a ira de Deus will never fall on him again. jamais cairá sobre ele novamente. Which means if you are in Christ, Se você está em Cristo, you are safe from the wrath você of está God. seguro da ira de Deus. When God visits, Quando Deus visita, sins are forgiven. pecados são perdoados. Have you been forgiven? Você já foi perdoado? If you haven't, Porque se você ainda não foi you perdoado, can today. você pode ser perdoado hoje. And if you have, E se você já foi perdoado, you ought to praise God. você deveria louvar a Deus. In this text, Neste texto, we see there are four things nós vimos 4 coisas that happen when God que visited. acontecem conosco quando Deus nos visita. A need was met. A necessidade foi suprida, A family was restored. uma família foi A restaurada, doubt was settled.
Uma dúvida foi resolvida A sinner was forgiven. e uma pecadora foi perdoada. Now I want to show you something. E eu quero lhe mostrar algo a In mais. verse number 16, No versículo 16, you'll notice when they saw this, você vai perceber que quando as pessoas viram tudo isso, they glorified God. essas pessoas glorificaram a Deus. God visits his people Deus visita o povo dele in order that his people will glorify him. para que o seu povo possa glorificá-lo. Is there someone here Será que há alguém aqui nesta manhã that God wants to visit you? que Deus gostaria de visitá-lo? Is there somebody here Será que há alguém aqui who has a great need? que tem uma grande necessidade? Is there somebody here Será que há alguém aqui whose family needs to be put cuja back família together? precisa ser restaurada? Is there somebody here Será que há alguém aqui who has a doubt that needs to be que settled? tem uma dúvida que precisa ser resolvida? Is there somebody here Será que há alguém aqui who needs their sins que forgiven? precisa do perdão de seus pecados? I'm telling you Eu estou lhe dizendo that isso. what God did here in these verses, O que Deus fez aqui nestes He versículos, can still do Ele today. pode continuar fazendo nos dias de We hoje. should do everything E nós deveríamos fazer de tudo that we can to make sure que nós podemos para garantir that God visits us. que Deus nos visite também. James 4:8 says, Tiago, capítulo 4, verso 8 diz draw nigh to God, que você se aproxime de Deus and He will draw nigh to you. e Ele se aproximará de nós. See, my life Veja, a minha vida and your life e a sua vida is either encouraging ou está encorajando or it's discouraging ou está desencorajando. God's visit with us. Deus nos visita. We need God to visit. Nós precisamos que Deus nos visite. And when He E does, quando Deus nos visita, great things happen. grandes coisas acontecem. Let's ask God to visit with us again. Vamos então pedir que Deus nos visite novamente. Let's pray together, please. Vamos orar novamente. Querido Deus, eterno Pai.